Primeiro conselho que você vai ouvir quando você tentar descobrir maneiras de escrever melhor é que você tem que ler muito. E não é que esse conselho esteja errado, ele é muito bom. O problema é o seguinte, geralmente quem está buscando esse tipo de informação está numa situação de emergência. Ou ela está se preparando para um concurso, né, para uma redação de concurso, ou ela está se preparando para uma redação de Enem, ou ela está se preparando para escrever um trabalho acadêmico um pouco maior, como uma monografia, uma dissertação. E a coisa que geralmente a pessoa menos tem tempo a essa altura da vida é recuperar toda uma história de não ter hábito de leitura. Será que essa situação tem solução? Ou seja, será que é possível escrever um texto bem escrito, mesmo que você não tenha sido uma pessoa com grande hábito de leitura durante a sua vida? Meu nome é Ana Lopes, do Mais Aprendizagem, e a gente vai descobrir isso depois da vinheta. Então, nessa videoaula, a gente vai ver como escrever bem, mesmo que você nunca tenha sido um grande amante ou uma grande amante da leitura. A primeira coisa que você tem que fazer é se conscientizar de que é sim possível escrever bem, mesmo sem uma enorme bagagem de leitura. É óbvio que uma boa bagagem de leitura vai te ajudar a escrever melhor. Agora, é possível você conseguir um texto razoavelmente bem escrito, principalmente se você estiver falando de textos como redação para concurso, redação para Enem, redação para vestibular, ou até textos acadêmicos, né, que seriam os famosos TCCs, as monografias, teses, dissertações. Todos esses materiais, eles têm algumas características que alguns professores não gostam muito de admitir, mas que facilitam bastante a escrita, mesmo por aqueles que não têm o hábito de leitura ou não têm muita experiência com a escrita. Tá? Que características são essas? Primeiro é que esses textos têm uma estrutura muito manjada. Então, como a estrutura é razoavelmente fixa, ela é fácil de aprender com um pouco de treino. E a segunda coisa que eles gostam menos ainda de admitir é que esses textos normalmente são avaliados com muita pressa. E aí, o que esses professores fazem na hora de avaliar? Eles fazem uma espécie de leitura dinâmica. E quando eles estão fazendo essa leitura dinâmica, eles estão buscando por marcadores dessa estrutura. Então, primeiro, eles procuram para ver se o seu texto tem aquela estrutura. Se não tiver, eles já começam a avaliar mal o seu texto, independente do conteúdo. Para você ter uma ideia, as redações do Enem são corrigidas em média em menos de 3 minutos. Pois é, aquela redação que você leva um tempão para elaborar, que você fica ali todo preocupado com erros, com coisa, elas são corrigidas em muito pouco tempo. Esse tipo de texto que a gente falou, redações, dissertações, TCCs, eles são formalmente chamados de textos argumentativos dissertativos. E apesar desse nome pomposo e às vezes assustador, ele tem um objetivo muito claro, que é medir uma certa habilidade em você. E que habilidade seria essa? É uma habilidade dividida em algumas partes. Primeiro, você tem que ser capaz de identificar um problema da vida real. Em seguida, você tem que ser capaz de se posicionar em relação a esse problema. É o que a gente chama de tese. E o mais importante é que a sua tese, ela não pode ser simplesmente uma opinião. Ela tem que ser uma opinião embasada em argumentos. Então, você, além de marcar uma posição, você tem que saber embasar a sua posição com alguns tipos de argumentos. Em seguida, você tem que propor soluções para o problema identificado inicialmente. Ora, se você parar para pensar, essa é uma habilidade super útil para qualquer profissão. Um advogado, obviamente, tem que saber identificar um problema de uma causa qualquer, tem que saber argumentar e tem que propor uma solução diferente daquela que o outro lado está propondo. Um médico também, quando ele vai falar com o paciente, ele tem que saber identificar o problema a partir dos dados que ele está recebendo, ele tem que saber defender essa posição para o paciente e propor uma solução, propor um diagnóstico para o seu paciente. Um pesquisador, né, falando aí de quem está escrevendo dissertações, teses e tal, mais ainda, né, ele vive de fazer isso, ele vive de identificar problemas interessantes de se resolver
de identificar argumentos que levem a uma determinada tese e, a partir dessa tese, propor uma solução mais ou menos original, de acordo com o nível que esse pesquisador está. Ou seja, a gente viu aqui algumas profissões só de exemplo para ver como que essa habilidade que o texto argumentativo e dissertativo tenta medir pode ser útil em qualquer área da vida. Então, não é à toa que a redação geralmente tem um peso altíssimo em concursos, vestibulares. Não é à toa que quando você vai fazer um trabalho de pesquisa, você tem que escrever esse trabalho nesse formato. É porque realmente essa é a grande habilidade que você vai precisar em qualquer área da sua vida. Quando você se depara com alguém ensinando você como fazer uma redação para o Enem, como fazer uma redação para um concurso, como fazer um texto acadêmico, geralmente a pessoa te passa uma certa estrutura. A estrutura mais comum é essa aqui. O texto ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok, isso está certo, só que isso raramente ajuda muito a pessoa que está buscando aprender a escrever esse tipo de texto em particular. Mas se a gente pensar naquela questão da habilidade que você tem que desenvolver, tem que demonstrar através do seu texto, aí a gente começa a ter uma ideia mais clara do que tem que acontecer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Vamos ver isso. Na introdução, você normalmente identifica o problema de acordo com o enunciado, de acordo com a proposta do seu trabalho e toma uma posição em relação a ele. No desenvolvimento, o que você vai fazer? Você vai desenvolver os argumentos que defendem a sua posição. E, finalmente, na conclusão, você vai apresentar uma solução para o problema que você identificou. Agora, uma sacada que pouca gente conhece é o seguinte: normalmente, você precisa primeiro conhecer os argumentos para tomar uma posição. Isso seria a coisa certa a se fazer, porque antes de tomar uma posição em relação a qualquer coisa na vida, você deveria conhecer argumentos até pró e contra, para que você realmente pudesse tomar uma posição fundamentada. Isso é uma coisa que pouca gente conta. Então, normalmente, você começa a pensar nos argumentos e a escrever os argumentos, ou seja, o meio do seu texto, e só depois que você desenvolveu esses argumentos é que você vai lá e faz a introdução. Porque aí você está muito mais preparado para ter uma identificação clara do problema e para tomar uma posição. E por último, você escreve a conclusão. E numa quarta posição, você pode colocar também um título, se o seu trabalho exigir um título. Mas, basicamente, essa é a ligação entre essa estrutura clássica de introdução, desenvolvimento, conclusão e aquelas habilidades que você tem que demonstrar através do seu texto. Se você observar bem a estrutura desse texto aqui, você vai perceber que o corpo do seu texto, a maior parte dele, a parte mais importante, está na argumentação. E aí a pergunta óbvia que vem diante dessa constatação é: como argumentar bem? Você tem diversas maneiras de fazer isso. Por exemplo, você pode argumentar pela lógica. E geralmente, quando você argumenta pela lógica, você está falando se alguma coisa é verdade, então outra coisa também tem que ser verdade. E geralmente o que está aqui é uma coisa em que a maioria das pessoas acredita. Vamos ver um exemplo disso. Então, se homens e mulheres são iguais perante a lei, então mulheres deveriam receber o mesmo salário que homens quando ocupam o mesmo cargo. Então, esse é um argumento lógico, tá? Essa é uma estrutura bem legal de se usar quando você tem um argumento lógico para o seu ponto de vista, a sua tese dentro do seu texto. Outro tipo de argumento é um argumento de consenso. Vamos ver um exemplo aqui de consenso. O consumo diário de verduras e legumes é essencial para uma boa saúde. Suponha que você esteja fazendo um trabalho, um texto sobre alimentação. Então, esse seria um argumento de consenso. É uma coisa que todo mundo está careca de saber. Mesmo que as pessoas não façam isso, elas sabem disso. O terceiro tipo de argumento é um argumento baseado em dados. Então, alguém fornece para você um dado, geralmente uma pesquisa, alguma fonte jornalística, alguma coisa, e aí você usa isso para argumentar a tua tese.
Então, um exemplo disso seria: pesquisa mostra que 68% dos brasileiros tomam remédios por conta própria. Então, esse é um dado numérico que mostra que realmente existe uma grande proporção da população que se automedica. Então, se esse é o tema da sua redação e você vai defender a tese de que a automedicação deve ser combatida, esse seria um argumento interessante. Finalmente, nós temos o argumento de autoridade. E existem duas maneiras de você invocar a autoridade. A primeira é por meio de documentos oficiais, documentos formais, e a segunda é por meio de citações. Vamos ver então os exemplos. Um exemplo de documento. Segundo a Constituição Federal, homens e mulheres são iguais perante a lei. Nota que esse argumento aqui é um argumento baseado na Constituição Federal, que é um documento oficial e que pode ser usado juntamente com esse argumento lógico aqui para fazer uma argumentação ainda mais forte. Então, quando você junta os tipos de argumentação, você vai ter uma argumentação mais forte, mais convincente. Então, nós estamos dizendo que na Constituição, homens e mulheres são iguais perante a lei. E já que homens e mulheres são iguais perante a lei, as mulheres não deveriam receber salários menores, como acontece na prática em algumas situações, certo? Então, você está juntando tipos de argumento, o argumento de autoridade e o argumento lógico. Agora vamos ver algumas ilustrações sobre citações. Quando a gente fala em citação, normalmente a gente está pensando em citações de grandes autores, grandes escritores, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu vou mostrar um exemplo. Primeiro exemplo é esse aqui. O perito da Polícia Federal afirma que não houve adulteração no áudio. Então, isso é um título de uma matéria de jornal e o que eu estou usando aqui não é um Einstein, não é ninguém famoso, mas sim um sujeito que é perito de uma instituição muito conhecida e reconhecida como séria, e a gente está usando a autoridade dele para afirmar alguma coisa. Isso é um argumento de autoridade sem você usar alguém famoso. Mas você também pode usar uma pessoa famosa, que é o tipo de citação mais comum, como essa aqui. Segundo o filósofo Descartes, não é suficiente ter um espírito bom, o essencial é bem aplicá-lo. Ou seja, ele está dizendo que não adianta você ser bonzinho na sua alma, né, ter boas intenções, mas não aplicar essas boas intenções. Tá? Então, esse é um outro tipo de argumento de autoridade que você pode usar para defender alguma tese, certo? Então, quando você for estudar ou estiver coletando dados para escrever o seu texto, você vai buscar esse tipo de argumentos aqui. Sendo que os mais interessantes do ponto de vista de quem vai avaliar, geralmente são dados e argumentos de autoridade. Por quê? Porque esses são os mais aceitos por aquelas pessoas que estão avaliando o seu texto. Dados, então, não tem muito como refutar, né? Principalmente se você junta dados com autoridade, ou seja, esses dados foram fornecidos pela fonte tal que tem autoridade, pelo documento tal, um artigo tal de um pesquisador famoso, por exemplo. Então, esses dois tipos de argumentação geralmente fortalecem muito o texto argumentativo dissertativo. No próximo vídeo eu vou mostrar como usar isso de uma maneira bem prática para que você organize rapidamente as suas ideias e consiga escrever com uma certa agilidade, que normalmente você precisa quando você está escrevendo esse tipo de texto, porque você tem um prazo, seja ele em dias, quando você está fazendo uma monografia, alguma coisa assim, seja ele em minutos mesmo, quando você está fazendo uma redação ali, que você tem ali no máximo 1 hora para fazer. E eu também vou mostrar como você pode usar o Facebook para treinar a sua capacidade de produzir textos argumentativos dissertativos. Se você ficou curioso ou curiosa com essa ideia, faz o seguinte, se inscreve aí no nosso canal, porque aí você vai receber uma notificação quando o próximo vídeo sair, ok? Eu estou esperando você então no próximo vídeo. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos. Você também pode se inscrever no canal, clicando ali no cantinho. Ou então, visitar o nosso blog, o maisaprendizagem.com.br, e continuar aprendendo a aprender na velocidade da internet. A gente se vê no próximo vídeo.